Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, nós temos a correção da nossa atividade do livro. Eu pensei já para fazer na nossa próxima aula ao vivo, só que nós não teremos mais aula ao vivo essa semana, não é? Porque nós vamos ter na quinta-feira, eu não tenho aula com você, tá? Tenho. Na quinta eu tenho aula, mas é gravada também. E na sexta eu tenho ao vivo, mas aqui para sexta-feira eu já quero encerrar esse assunto de adjetivo, tá bom? Como a Pro comentou na aula, eu vou fazer uma breve revisão do assunto, tá? Porque eu não estou conseguindo mais deixar as aulas gravadas. Como eu já tinha comentado com vocês, o aplicativo que eu uso para gravar as aulas, ele fica prejudicando a aula ao vivo, ele fica parando a aula, fica parando o slide e acaba prejudicando de verdade. Então, nas aulas que eu estou fazendo gravada, eu estou sempre fazendo uma revisão do assunto, para quem assiste em outro horário, acabar não ficando tão perdido. Lembrando que o correto mesmo é que todo mundo assista a aula ao vivo, porque aí consegue tirar as dúvidas, interagir comigo, com os coleguinhas, tá bom? Então, olha só. Nós vamos terminar definitivamente adjetivo hoje, tá? E vamos iniciar um assunto que é bem legal, o uso dos porquês. Se eu não me engano, ano passado, no quarto ano, nós já vimos esse assunto. Eu posso estar enganada, mas eu tenho uma leve recordação que nós já vimos. Mas se nós não vimos, vamos vê-lo agora, tá certo? Então vamos o que a Pro deu na aula de segunda-feira. Nós falamos sobre o grau comparativo, não foi isso? Quando a gente fala de grau comparativo, lembra, gente, adjetivo também tem grau. Ele tem o grau normal, o comparativo e o superlativo, tá? Então, na aula de segunda e na de sexta, a Pro já revisou esse assunto. Quem ficou com dúvida, dê uma revisadazinha nessas aulas, tá certo? Então, o adjetivo ele também tem grau, e o grau normal, comparativo e superlativo. O normal, como o nome já diz, é quando o adjetivo ele é escrito e usado com substantivo na forma normal. Ele não traz nenhuma ideia de aumento, diminuição, de nada. Ele é um adjetivo na sua forma mais simples. Já no grau comparativo, eu uso os adjetivos para comparar, isso mesmo. Eu estou comparando os adjetivos, comparando as características. Por isso que o nome do grau é comparativo, tá bom? Então, eu estou comparando as características de pessoas, de seres, objetos, tá certo? Comparando uma coisa com a outra. Nesse caso, eu usei o exemplo do jogador Neymar e da jogadora Marta. E aí, gente, o grau comparativo ele é dividido em três tipos de comparações. Eu tenho o comparativo de inferioridade, que é quando eu comparo uma característica de modo inferior à da outra figura que eu estou comparando. Nesse caso aqui, eu estou comparando o adjetivo habilidade, tá bom? Aí tá sendo habilidade, certo? Eu estou comparando a habilidade de Marta com Neymar. E aí ficou assim, ó, Marta é menos habilidosa que o Neymar. Lembrando, gente, que quando for inferioridade, eu vou usar essas duas palavrinhas, menos que. Fizemos até um exercício sobre isso e corrigimos também em sala. Eu vou trazer ele aqui novamente para quem não assistiu, para que possa corrigir. Mas, crianças, o que eu vou pedir para vocês? Que, por favor, quem não realizou a atividade, realize, tá certo? Então, o comparativo de inferioridade, eu estou comparando uma característica de modo inferior, tá certo? De modo inferior ao outro elemento que eu estou comparando. Nesse caso, Marta ela é menos habilidosa que Neymar, tá? Que é inferioridade. Quando for igualdade, igualdade já sei pelo nome, é igual, isso mesmo. Quando for igualdade, crianças, nós estamos utilizando o adjetivo para fazer uma comparação igualitária, tá? Eu estou igualando, tá? Não tem aí quem é mais e quem é menos, não. Aí, quando tá no grau de igualdade, os dois são a mesma coisa. Ó. Marta é tão habilidosa quanto Neymar. Nem Neymar é mais habilidoso que Marta, nem Marta é mais habilidosa que Neymar. Não. Os dois são habilidosos. Quando eu estou utilizando o grau de igualdade, eu vou usar o tão, olha aqui, o tão e o quanto, tá bom? Tão quanto. Olha como ficou. Marta é tão habilidosa quanto o Neymar. Aqui a ideia é de igualdade, então eu uso tão quanto. Nem ele é mais, nem ela é mais. Porque aqui é igual, ambos são iguais. Tá bom?
No comparativo de superioridade, opa, superioridade, então é mais. Quem é superior é mais, tá? Quando é superioridade, é mais. Nesse caso aqui, eu usei o grau de superioridade para indicar que a habilidade de Marta é maior do que a do Neymar. Olha como foi que ficou. Marta é mais habilidosa que o Neymar. Quando eu for usar o grau de superioridade, aí eu uso o mais que. Pro, posso usar com o do? Pode sim, mais do que. Poderia ter ficado assim, ó. Marta é mais habilidosa do que o Neymar. Não tem problema, tá bom? Permite esses dois usos, tá? Então, no grau de superioridade, eu utilizo mais e o que juntinho. Olha, a Pro até marcou de cor diferente, tá certo? Opa. Pronto. Então, gente, nós tivemos a correção dessa atividade, certo? Eu vou colocar aqui rapidinho para vocês. Eu não vou comentar para que esse vídeo não fique muito extenso, até porque eu já tenho outro assunto para tratar nele hoje, tá? Vou só colocar aqui, quem não corrigiu, realiza as correções, aí pausa o vídeo e faz as correções, tá bom? Gente, essa atividade é muito importante, é por ela vocês vão estudar para a nossa próxima avaliativa, tá bom? Então, chegamos agora ao que nós realmente, a parte nova, porque isso nós já tínhamos visto nas outras aulas, tá? Eu estava só retomando porque tinha a correção da atividade. Nós vamos falar agora sobre o grau que iniciamos ontem, na segunda-feira, que é o grau super, isso mesmo. Esse grau super, olha a palavra, gente, superlativo, super, isso mesmo. Quando eu tô falando que é super, a ideia é que é mais do que normal, gente. Ó, lembra do super-homem? O super-homem, ele tem uma força extraordinária, não é? Ele é super. No grau superlativo do adjetivo, também as palavrinhas são super, tá? Quando os adjetivos estão nesse grau aqui, bom, eles ficam bem diferentes, tá? A prova vai mostrar para vocês. Olha só, vou colocar aqui. E aqui eu tenho o exemplo de dois adjetivos, tá bom? Desculpa, eu tenho o exemplo de um adjetivo que está em duas formas do superlativo. Esse primeiro aqui tá na forma do superlativo absoluto analítico. Eita, Pro, não sei o que é isso. Bom, a Pro falou na aula ao vivo, mas daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. Aqui tá no grau analítico e aqui tá no grau sintético. Isso, para quem já assistiu a aula ao vivo, já sabe, não é? Então, eles estão aqui no grau analítico e sintético. Mas o que são esses graus? Vamos lá. O nome, na verdade, crianças, o nome completo é assim, ó. Grau superlativo absoluto sintético e grau superlativo absoluto analítico, é o nome completo. Só que você pode chamar só de sintético e analítico, até porque é um nome muito grande. Eu também só chamo de sintético e analítico, tá bom? Quando o adjetivo tá no grau sintético, a gente percebe que ele tá no grau sintético só de bater o olho nele. Porque se ele terminar com íssimo, se ele terminar com ílimo, ou se ele terminar com érrimo, opa, terminou desse jeitinho aí, crianças, não precisa nem ter dúvida. Ah, você escutou a palavra belíssimo. Sua mãe tá conversando, não sei o que, ela tá belíssima. Oxe, você já sabe que sua mãe utilizou o adjetivo no grau sintético. Belíssima, íssimo ou íssima, tá, gente? Ílimo ou ílima, érrimo ou érrima, tá? Você usa aqui na forma feminina também. Então, crianças, quando vocês escutarem qualquer adjetivo terminando com íssimo, ílimo ou érrimo, já pode ter certeza que ele está no grau sintético. Vou te mostrar, ó. Aqui está o adjetivo no grau normal, lembra? Difícil ficou dificílimo, ílimo, ílimo. Opa, aqui é sintético. Então, difícil está no grau normal. Dificílimo está no sintético. Humilde e horrível. Humildicíssimo ou humildíssimo, certo? Do mesmo jeito. Horrível, horribilíssimo, tá? Pro, mas por que ganhou esse B aí que não tinha? Bom, lembra que a Pro comentou com vocês na aula que existe uma área da língua portuguesa chamada eufonia e cacofonia.
que são algumas modificações que as palavrinhas sofrem para que elas não tenham um som desagradável, certo? Então, horrível no grau sintético ficou horribilíssimo. Teve essa alteração para que ela não ficasse com um som desagradável e principalmente uma pronúncia desagradável também. A língua portuguesa se preocupa, criança, com a estética das palavras, a beleza das palavras, tá? Então, aqui eu tenho os adjetivos no grau sintético. Olha como ele muda, gente. É o mesmo adjetivo, só que aqui ele recebeu o íssimo. Por que ele recebeu? Porque a ideia que ele passa aqui é diferente. Aqui está no grau normal, difícil. Quando eu digo para você, eu fiz uma prova de matemática difícil e fiz uma prova de história dificílima. Qual dessas duas você acha que foi mais difícil? Só pelo que eu falei. Não estou perguntando quais das matérias você acha difícil. Estou perguntando, olha só. Fiz uma prova de matemática difícil e fiz uma prova de história dificílima. A prova de história, não é? Porque eu usei difícil no grau super. Não é que ela era difícil, gente. Ela era dificílima ou muito difícil. Que aí eu já uso o grau analítico, tá? Então, aqui, gente, é como se fosse uma modificação para o super. Deixa eu ver se eu consigo encontrar outro exemplo. Ah, pronto. Eu gosto muito de Dragon Ball. Não sei se acho que vocês assistem também. Então, lá tem o Super Saiyajin. Ou então Saiyajin Super, que eu não lembro exatamente qual é a ordem. E tipo, ele sofreu uma evolução, beleza, ele conseguiu alcançar aí um top de poder. Só que aí, depois disso, ele conseguiu uma outra evolução. Ele tipo um Super Saiyajin, se eu não me engano, eles eram divididos por cores, Super Saiyajin alguma coisa. Então, o sintético é como se fosse o Super Saiyajin, tá, gente? Com o poder máximo. Aqui ele é super, tá? E aí eu vou colocar nele íssimo, íssima, ílimo, ílima, érrimo, érrima, tá bom? O amigo aí, amigo não, irmão do grau sintético é o analítico. Superlativo, absoluto, analítico. Depois eu vou chamar de analítico porque o nome dele é muito grande. Já o analítico lembra muito locução adjetiva, gente. Isso mesmo, o analítico lembra locução adjetiva. Porque no analítico... Eita, meu caderno tá só fazendo barulho aqui. Coloca ele pra cá, pronto. No analítico, crianças, ele precisa de uma outra palavrinha para ajudar a dar mais força para ela. Tipo lá na locução adjetiva, que precisa de duas palavrinhas, né? Aqui também. Difícil vai ficar mais difícil, muito difícil, pouco difícil, menos difícil. Então, sempre junto do adjetivo, eu vou ter uma outra palavrinha. Pro, só pode ser essas aí? Não, gente, você pode usar qualquer palavrinha junto do adjetivo. Que aí, se está ajudando a construir o sentido do adjetivo, vai ser no grau analítico. Ó. Não é que ele é humilde, ele é bem humilde. Não é que foi horrível, gente, foi muito horrível. Viu que já aumentou a intensidade? Então, essas palavrinhas que estão aqui junto dos adjetivos, elas estão contribuindo para o sentido maior do adjetivo. Então, no grau analítico, você precisa de uma palavrinha a mais. Já no grau sintético, você não precisa, né? É só colocar íssimo, ílimo ou érrimo no finalzinho do adjetivo, tá? Mas no analítico eu preciso, porque o adjetivo aqui, ó, tá normal. E se eu tirar o mais, ou então a outra palavrinha que pudesse aparecer, vai ficar normal. Então, no grau analítico, eu tenho que colocar uma outra palavrinha para ajudar a construir o sentido dele, tá bom? E isso foi o nosso assunto de ontem, segunda-feira, tá? E aí, nós fizemos a atividade da página 161 e 162, tá bom, crianças? E agora a prova vai fazer a correção dessas páginas. Pegue aí seu livro, lápis e borracha. Pronto, gente, vamos fazer aqui a nossa correção, tá bom? Coloquem a data de hoje e vamos lá. Aí na questão 1 diz assim, numere corretamente as frases de acordo com o grau do adjetivo. Então, você ia olhar e ia perceber se estava em superioridade, inferioridade e igualdade. Paulo é mais alto que João. Mais que, ó, aqui, ó, mais que. Então, mais que é superioridade número 1. Luiz é tão alto quanto Maria, ó, tão quanto, igualdade. Igualdade número 3. Fernando é menos alto que Júlia. Menos que, inferioridade.
Cláudia é mais bonita que Lúcia. Opa, mais que, mais bonita que, mais que. Então, superioridade. E a bicicleta de José é tão bonita quanto a de Pedro. Então, tão quanto, igualdade. Aí ficou 1, 3, 2, 1, 3. Beleza? Vamos aqui para a questão de número 2. Vou deixar 2 um pouquinho da 3. Assinar a alternativa em que o adjetivo está no grau superlativo absoluto sintético, tá, gente? Então, aqui, os profissionais são muito competentes? Não, ó, muito e competente. Competente aqui é adjetivo. E muito tá ajudando. Então, aqui tá no grau analítico. Ele é muito cruel. Não é que ele é cruel normal, ele é muito cruel. Aqui também tá no analítico. Ó, o muito ajudando o adjetivo cruel. Você é bem compreensiva. Analítico também. Ou a palavrinha bem aqui ajudando o adjetivo compreensiva, tá? Então, só esse daqui, né? Minha irmã sempre foi boníssima. Boníssima vem de bom. Beber uma aguinha. Tá certo? Boníssima aí tá sendo o grau sintético da palavra boa. Tá bom, crianças? Na questão 3, você tinha que encontrar aí no diagrama os adjetivos no grau superlativo sintético. Aí, ó, paupérrimo, érrimo. Paupérrimo é de pobre, tá bom, gente? Facílimo, ílimo, sintético. Olha como terminou. Vem de fácil. Velocíssimo, vem de veloz. Olha aqui, ó, íssimo, tá? Digníssimo, vem de digno. Íssimo também, sintético. Fidelíssimo, vem de fiel. Desculpa, gente. Fidelíssimo vem de fiel. Íssimo também, olha a terminação. Agílimo vem de ágil, uma pessoa que é ágil, tá? Ílimo também, ok? Vamos agora para a questão 4. Na questão 4 diz assim: reescreva as frases, tornando os adjetivos no grau superlativo sintético em analítico. Ó, agradabilíssima vem de agradável. Aqui tá no grau sintético. Docíssimo vem de doce. Péssimo vem de mal, de pior, tá bom? Então, aqui na letra A, eu vou transformar em analítico, né? Tá em sintético. Miriam é agradabilíssima. Miriam é muito agradável. Posso botar pouco agradável? Nesse caso aqui não, porque você tem que dar o sentido de que ela é agradável, então não pode negar. Então, Miriam é muito agradável. B, o suco está docíssimo, ou seja, o suco está muito doce, tá? Então, docíssimo é o sintético de doce. C, o que ocorreu foi péssimo para os negócios. O que ocorreu foi muito ruim, muito mal para os negócios, tá? Aqui, questão 5. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Dos adjetivos gentílicos, lembra, né, gente? Adjetivo gentílico é aquela palavrinha que dá característica a algo ou alguém, de acordo com o local de nascimento. Do Ceará é cearense, verdadeiro. Do Pará é fluminense, falso. Fluminense, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro também, né? De Sergipe é sergipano, verdadeiro. De Pernambuco é pernambucano, verdadeiro. De São Paulo é catarinense, não. Não, de São Paulo é paulista. Tá? Catarinense é de Santa Catarina. Questão 6, complete os espaços abaixo com os adjetivos. Aqui na questão 6 é uma questão pessoal, vocês poderiam ter colocado vários adjetivos, tá? Então, concluímos aqui a nossa correção e vamos para o nosso assunto de hoje, que nós vamos aprendê-lo bem rapidinho, inclusive tem até uma música. Então, crianças, agora vamos começar um novo assunto, o uso dos porquês. Como assim, Pro? Tem mais de um? Tem, gente. Nós temos 4 porquês diferentes na língua portuguesa. Aí você me pergunta o porquê disso. Aí eu digo, gente, na língua portuguesa gosta muito de enfeitar. Poderia ter só um porquê, né? Mas não, nós temos 4. Ai, bati meu joelho na mesa. Nós temos 4 tipos de porquês.
E não, eles não são a mesma coisa. E sim, nós temos que aprender. Inclusive, o uso dos porquês é o assunto de ortografia mais cotado para cair em provas. O uso dos porquês cai em muitas provas. Eu lembro que eu fiz 2 provas do Enem que caíram o uso do porquê. E em concurso também cai o uso do porquê. Quando eu entrei na UPE, eu comecei a estudar na UPE, gente, no ano de 2012. E aí lá ainda era o vestibular normal. E eu fiz a prova do vestibular e tinha o uso dos porquês, que eu lembro. Então, assim, esse assunto é bem interessante, vocês vão ver. Depois que eu ensinar aqui pra vocês, nunca mais na vida de vocês vão esquecer como usar esses 4 benditos dos porquês. Vamos lá, eu trouxe primeiro uma tirinha pra gente analisar. Aí diz assim, ó, esse menininho que eu nunca lembro o nome dele. Quem souber depois me diz qual é o nome dele. Ele diz assim, por que separar? Ele tá perguntando aí, né? Pensei que é pro pai dele. Por que separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, olha esse diálogo aqui, gente. Se a gente for parar para analisar, olha só. Por que é separado? Ele está perguntando por que é separado. Por que que o porquê é separado? Aí o pai dele diz, porque não é junto. Ele diz, é separado porque o porquê não é junto. Aí ele vai perguntar, mas o porquê? Mas por quê? Mas por que que o porquê não por que que o porquê é separado? Aí foi que o pai dele respondeu, o porquê eu não sei. Bom, ele não sabia o motivo. Então, essa tirinha aí eu tenho os 4 usos dos porquês. Nós vamos aprender, sim, a usar esse porquê separado. Então, apresento a vocês os 4 porquês. Porquê separado e sem acento. Porquê junto e sem acento. Porquê junto. Porquê junto e com acento. Porquê separado e com acento, desculpa, gente. Então, aqui eu tenho 4 porquês, os 4 porquês utilizados nessa tirinha. Vamos entender o sentido. Aqui ele fez uma pergunta e ele usou direitinho, gente. O porquê separado a gente usa para perguntar. O porquê junto para responder. O porquê separado e acentuado nós usamos no final das frases. E o porquê juntinho e acentuado, a gente usa quando for indicar motivo ou causa, tá? Não se preocupe, vamos com calma. Sim, gente, eu vou falar para vocês, daqui a pouquinho eu falo qual a página do livro que tá. Vamos lá, uso dos porquês. No livro de vocês não tá tão resumido assim, tão objetivo, tá bom? Ele traz algumas informações que eu penso que só fazem complicar, até porque o objetivo final é que vocês consigam entender esses 4 usos, certo? Dessas 4 palavrinhas diferentes. Então, vamos botar na cabeça. Eu tenho 2 porquês que recebem acento e 2 porquês que não recebem. Observem aqui com pró. Ó, esse porquê recebe um acento. Gente, o acento é o circunflexo, tá? Então, eu tenho 2 porquês que recebem um acento circunflexo e tenho outros 2 porquês que não recebem. Eita, pró, tô ficando confuso. Não, calma. Vamos ficar com calma. Para aí o vídeo se eu estiver confuso. Vai beber uma aguinha. Eu vou até beber mais da minha. Não vamos nos confundir. Vamos lá. O primeiro porquê, ele é separado. Vou marcar ele de amarelo. Ele é separado. Ai, não apareceu no quadro verde. Meleca. Vou colocar outra cor. Vai ser esse roxo, lilás, não sei, violeta. Ai, também não. Ah, que chato, tem que botar essa cor mesmo, gente, não queria, mas será que o vermelho vai? Não, tudo tá ficando escuro, me poupe. Não acredito. Deixa eu pintar ele aqui. Vou colocar branco aqui para ver se vai. Branco nem aparece. Coloco preto mesmo. Ó, vamos lá, nós temos 4 porquês, tá bom? Nós temos o primeiro porquê, que é o que a gente pergunta. Imagine como estava o menininho. Ele estava num diálogo, ele estava conversando, tá? Aí você pergunta, mãe, por que que eu tenho que assistir às aulas? Por que que eu tenho que assistir às aulas? Você perguntou.
Então, você usa o porquê separado. Aí sua mãe foi e respondeu. Porque é o correto, porque você é um aluno. Então, se sua mãe respondeu, ela utilizou esse porquê juntinho aqui, tá? Então, o porquê separado, concordam com o Pro que ele está separado aqui, ó? E ele não tem acento, pronto. O porquê separado e sem o acento, ele é usado para pergunta. No início de pergunta, tá, gente? No início, porque eu tenho um porquê que é para o final. Esse daqui é para o início de frases interrogativas. Pro, frase interrogativa. Sim, gente, pergunta. É porque no livro vocês vão ver assim, frase interrogativa e tudo mais. Uma frase interrogativa é uma pergunta. Por isso que eu disse que por aqui é mais objetivo. Então, separado e sem acento para pergunta. Ó, por que você foi embora? Agora eu vou responder, tá? Quando é resposta é porque junto, tá bom? Porque choveu. Certo? Ó, perguntou, respondeu. Pergunta, resposta. E quando for usar no final da frase, tá? Quando for fim de frase interrogativa ou antes de acentos, desculpa, antes de sinais, como ponto final, interrogação, exclamação, tá bom? Geralmente esses sinais estão finalizando a frase. Quando for final de frase, você vai usar o porquê separado e com acento circunflexo. Quando for final de frase, tá? Quando for motivo, certo? Quando ele estiver se referindo a algo que aconteceu, ele vai estar sendo um substantivo, tá? Então, aí ele vai estar sendo motivo, vai estar sendo causa. E aí é o porquê junto e com acento. E geralmente, crianças, ele vem acompanhado... Não, isso... Eita, ficou uma meleca. Geralmente, esse porquê aqui vem acompanhado, olha só, do artigo o. Geralmente, ele vem assim, o porquê. Olha aqui na frase, tá vendo, ó? Quando eu digo, eu gostaria de saber o porquê de até hoje alguns alunos não terem enviado as atividades. Opa, eu estou querendo saber o motivo, concordam comigo? Se eu tirar esse porquê e colocar a palavra motivo, ó, eu gostaria de saber o motivo de alguns alunos não terem me enviado as atividades até hoje. Entendeu? Então, esse porquê aqui, ó, ele é, gente, o mais, eu penso que todos são até que fáceis de usar. Mas esse porquê você vai utilizar quando você quiser colocar junto do ó. Eu gostaria de saber o porquê disso ou o porquê daquilo. Quando minha mãe chegava e nossa atividade não estava pronta, a minha e da minha irmã, ela perguntava. Sempre perguntava. Eu gostaria de saber o porquê que essas atividades não estão prontas. Aí eu ficava olhando para minha irmã, porque a gente tinha passado o dia brincando, né? E aí a gente não fazia atividade. Então, o motivo era a nossa brincadeira. Então, esse porquê aqui, crianças, ele é o motivo. E, assim, 98% dos casos, ele vem acompanhado do artigo o, tá bom? Então, eu gostaria de saber o porquê disso, o porquê daquilo. Então, aí ele é motivo, ele vai ser o substantivo, tá bom, gente? Pronto, a senhora falou, eu entendi um pouquinho, mas não entendi 100%. Tudo bem, nós vamos praticar e você vai entender, tá? O que é que eu vou pedir? Que você escreva o uso desses 4 porquês. Tem no livro? Tem, gente, mas no livro, vou até pegar aqui no livro de vocês. No livro, ele não tá tão resumido assim, ó. Tá na página 163, abri aqui no meu livro, tá? Ele não tá tão resumido assim. Se você for observar, tem bastante coisa. E acaba aparecendo algumas coisas que talvez possam confundir vocês. Então, o que é que eu vou pedir? Eu acho interessante que vocês escrevam isso daqui no caderno. É bem pouquinha coisa, gente. É só essas palavrinhas aqui. Que escrevam, coloquem o título bem organizado, bem bonito. E organizem direitinho aí esse assunto. Só o que tá aqui na tela, porque vocês vão escrever e aprender, tá? Minha meta com vocês não é só que vocês aprendam para passar na avaliativa, não. Para aprender para a vida isso daqui, que vocês vão usar, vá por mim. Então, vamos lá. Vamos para a música? Isso. Depois que eu terminar aqui com a música, você vai voltar ao vídeo, vai escrever o uso dos porquês, depois vai realizar a atividade, tá? Então, como eu disse a vocês, eu me recordo de já ter passado esse assunto no 4º ano.
Se eu já passei, vocês vão conseguir cantar tranquilo. Você vai cantar essa música no ritmo daquela música da Anitta. Prepara, que agora é hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, são as... Não sei o resto, mas é nesse ritmo, tá bom? A prova vai cantar aqui. Gente, eu sou professora, eu não sou cantora, mas vou cantar aqui pra vocês. Beber uma água, molhar a garganta. Vamos lá, é assim, ó. E eu vou colocando, vou ler aqui primeiro pra vocês, ó. Separa na pergunta. Gente, eu tô me referindo aqui aos dos porquês, tá? Separa na pergunta. Quem é? Porquê separado e sem acento. Separa, ou seja, ele tá separado. Separa na pergunta. Não falou de acento, então não tem acento. Separa na pergunta, juntinho, juntinho na resposta. Olha aqui, ó. Agora vai falar dos acentos. Separado e acentuado. Olha ele aqui, ó. Separado e acentuado. Quando for final de frase, a gente usa esse, separado e acentuado. Juntinho e acentuado. Olha como é. Juntinho e acentuado quando for motivo. Isso mesmo, quando for motivo, tá? Quando for motivo, é juntinho e acentuado. E geralmente ele vai vir acompanhado do o. O porquê? O motivo, tá? Então, juntinho e acentuado quando for motivo. E assim você aprende o uso dos porquês comigo, tá bom? Então, vamos cantar agora. Eu vou cantar e depois vocês vão repetindo aí para ir memorizando. Escreve essa musiquinha aí também, tá? Separa na pergunta, juntinho na resposta, separado e acentuado. Quando for final de frase, juntinho e acentuado. Quando for motivo, e assim você aprende o uso dos porquês comigo. Aí, de novo. Separa na pergunta, juntinho na resposta, separado e acentuado. Quando for final de frase, juntinho e acentuado. Quando for motivo, e assim você aprende o uso dos porquês comigo. Se ligou? É desse jeito. Então, voltem aí a música para vocês aprenderem. A Pro não vai cantar mais, tá bom? Já basta. Então, volte aí um pouquinho e aprenda essa música. Ela que vai ajudar vocês a, quando for utilizar os porquês, lembrar dos 4 tipos e os 4 usos, tá? Então, essa música é para vocês memorizarem. Sim, gente, tem que memorizar isso daqui, tá? Para quando vocês lembrarem da música, irão lembrar dos 4 tipos de porquês e como utilizar, tá bom? Separa na pergunta por quê? Para perguntas, para frases interrogativas, eu uso o porquê separado e sem acento. Juntinho na resposta, quando eu for responder ou frases explicativas. Se eu estou explicando, é porque houve um questionamento, então houve uma pergunta. Então, aqui, frases explicativas, você vai utilizar o porquê junto e sem acento, ou seja, para frases que vão indicar, de certo modo, uma resposta, tá? Separado e acentuado, que é esse caso aqui, quando ele for a última palavrinha da frase, aí ele é separado e acentuado. E juntinho e acentuado quando ele estiver indicando o motivo. E geralmente ele vem, quase sempre na verdade, ele vem acompanhado do artigo o, tá bom? Quando for o porquê disso, o porquê daquilo, o motivo disso, o motivo daquilo. Quando for causa, aí você usa esse porquê aqui. Tranquilo? Muito bom, gente. Agora nós vamos realizar a atividade da página 164 e 165. Não precisa nem mandar foto da outra atividade que eu corrigi não, viu, gente? Deixa para mandar juntos, porque aí vocês já ficam só com um trabalho, tá bom? Aí depois vocês me mandam essas atividades. Eu estava pensando em deixar para vocês enviarem as atividades na sexta-feira, porque na sexta-feira geralmente é quando eu termino os 2 assuntos da semana e faço as correções também. Eu estou analisando isso. Mas quem não enviou as atividades, envie, tá bom? Então, gente, um beijo, um cheiro. Aprendam a música e até a próxima aula.